Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais uma Minipédia, o seu programa que, quando dá, aparece às segundas-feiras. Quando não dá, aparece outro dia. Eu sou o professor Pablo Magalhães, aqui comigo está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E também está conosco nossa querida nova integrante, senhorita no caso, né? Bianca Siqueira. Olá, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui. Beleza, quem acompanha o Historiante nas mídias já conhece Bianca do YouTube, né? Que ela tá produzindo conteúdo lá pra gente. E agora está ouvindo a voz maviosa dela aqui na gravação desse podcast. Um pouco doente, gente, me perdoe. Também está aqui conosco o meu amigo camarada que já esteve aqui na Minipédia, já deu um tostão da voz dele, é o senhor Mário Cleone. Oi, galera, tudo bom? É um prazer estar de volta. Também agradecer aí o convite novamente para um tema tão legal como vai ser debatido logo mais. Ok, então vamos lá, né? Estamos aqui hoje para falar sobre um dos momentos mais conturbados da história brasileira, que foi o AI-5. Mas antes da gente entrar na nossa pauta, vamos para alguns recadinhos rápidos aqui. Se você acompanha o nosso conteúdo, curte ele e tá afim de, além de ouvir, nos ajudar a manter o projeto, seja um apoiador. Vá ao apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4 mensais. Você entra para o nosso grupo de apoiadores com uma série de vantagens. Você tem acesso ao nosso sorteio mensal de livros. Agora em dezembro o sorteio será do livro do Gessé Souza, eu já ia falar a elite do atraso. A ralé brasileira, né? Inclusive Bianca não está sabendo disso, mas... Bianca, está aí? Tô aqui, gente. Oi. Bianca, nós segunda-feira entrevistaremos o professor Gessé Souza. Mentira! Diretamente da França para o Brasil. Conseguimos através da nossa parceira editora Contracorrente. E ele topou, então vai ser segunda-feira às 2 horas da tarde. Você, se quiser participar, também está convidada. Ai, seria uma honra. E aí o Gessé arrumou um tempinho para trocar uma ideia com a gente, né? Sobre o livro dele, A Ralé Brasileira, que será sorteado em dezembro, então fique ligado. Você pode ainda participar, é só você ir lá no apoia.se/historiante e fazer o seu apoio, criatura. Vá lá. Tem várias outras recompensas, minicursos exclusivos, todos com certificado e muita coisa. Vá lá que você vai descobrir, tá? Baixe também nosso aplicativo, O Historiante, lá na Play Store, disponível apenas para usuários Android, com muito conteúdo de história, filosofia e sociologia e atualidades em formatos de podcast, cartas de resumo, simulados... O que mais? Apostilas e por aí vai, tá? Então, conhecimento na palma da sua mão, ele é levinho, dá pra você usar em qualquer lugar, indo para o trabalho, indo para a escola, dando aquele passeio, fazendo aquela corridinha matinal e por aí vai, né? Todo lugar é lugar para aprender, principalmente com o aplicativo do Historiante. E conheça também a nossa família Historiante de podcasts. Além deste, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos. Kleber estava aqui editando mais um episódio, né, Kleber? Isso, essa semana vai sair a terceira parte do podcast da série sobre a Segunda Guerra Mundial. Pois é, então fiquem ligados porque vem muita coisa bacana aí, tá? Além disso, você tem um podcast das Arretadas, com vozes e olhares e perspectivas femininas sobre vários assuntos, política, filosofia, sociologia, enfim, tudo. Elas falam sobre tudo, elas observam e analisam tudo. Um podcast capitaneado aí pela Lídia Verônica e pela Jaiane Rodrigues. Então vá lá, disponível em qualquer agregador de podcasts. Ok, então vamos entrar aqui nesse tema interessante, espinhoso e que, por incrível que pareça, tem gente defendendo a volta dele, né? É o famigerado Ato Institucional número 5, que o nosso querido colega Kleber Roberto, inclusive, fez um vídeo sobre, né, Kleber? Isso mesmo. Foi feito um vídeo pegando os principais pontos
que foram utilizados nesse ato institucional. Isso mesmo, o ato institucional número 5, ele foi, como o próprio nome já diz, né, foi o 5º ato decretado pela ditadura militar e basicamente algumas pessoas dizem que é o golpe dentro do golpe, mas na verdade ele nada menos do que a institucionalização cara a cara, de forma escancarada, daquilo que já estava sendo praticado, que nada mais era do que, de fato, aí a ditadura militar no Brasil, né? Bom, o que podemos observar e o que podemos analisar sobre isso? Vamos dar voz aqui ao nosso... Eu ia chamar a Bianca de convidada. Bianca não é convidada, gente. Bianca é da casa. Eu vou dar a vez para os convidados, o convidado, né, no caso, o senhor Mário Cleone, que já nem é tão convidado assim também, já é de casa. Já estou tomando café aqui, já sou de casa, né? Pois bem, então vamos lá, pessoal. Acho que a melhor forma da gente tentar trabalhar determinados fatos históricos que agora estão sendo revisitados sob uma outra roupagem, né? Infelizmente estamos diante desse tal revisionismo histórico, é tentar fazer um contraponto sobre o sistema hoje que vige na nossa Constituição Federal de 88, que em verdade foi uma reação total a todos os atos institucionais que foram elaborados durante o período da ditadura militar, né? De forma bastante resumida, a estrutura do Estado brasileiro, que está sedimentada na nossa Constituição, ela nos dá conta de que o poder do Estado ela não está nas mãos de uma única pessoa. É muito comum falarmos que o presidente da República seria a principal pessoa política dentro da estrutura estatal brasileira, o que na verdade é um chavão, é um equívoco. O poder estatal ele é tradicionalmente dividido em 3 funções ou 3 poderes, como nós chamamos. Nós temos aqui a presença de um poder responsável pela execução do orçamento público e também a elaboração e gestão e aplicação de políticas públicas, é o famoso poder executivo. Nós temos, paralelo a isso, um outro ramo do Estado responsável por elaborar leis, normas para controle social. Estamos diante do poder legislativo, que é composto pelos representantes do próprio povo. Fazemos até a analogia de que a lei é criada pelo próprio povo através dos seus representantes. E por último eu tenho a função especializada consistente no julgamento de litígios que envolvem as pessoas, tomando por base a própria lei que foi elaborada pelo poder paralelo. Então estamos aí diante da teoria da tripartição dos poderes, trazida pelo saudoso Charles de Montesquieu. Em 1748, o espírito das leis, ele tomou a iniciativa de imaginar o poder do Estado dividido entre 3 funções e não permitindo que um poder tenha preponderância sobre o outro. Tá bom? Em alguns momentos históricos até tivemos a presença do 4º poder. Por exemplo, Dom Pedro I, 1824, melhor dizendo, a primeira Constituição trouxe o poder moderador. Mas é uma exceção à regra. A esmagadora maioria das repúblicas do mundo adotam a tripartição de poderes. O Brasil não fez diferente e no seu artigo 2º deixa bem claro que esses 3 poderes são harmônicos e independentes entre si. E por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque a presença da ditadura militar instituída em 64, ela tomou por base a quebra e a ruptura da tripartição dos poderes, que é o ponto central para o funcionamento do Estado brasileiro. Na medida em que você promove o advento da ditadura militar e quebra o sistema de 3 poderes, permite-se que um poder tenha predominância sobre os outros. E nesse aspecto, dentre os 17 atos institucionais que foram expedidos, o ato institucional número 5 foi o mais pesado e o mais sangrento. Eu falo mais sangrento porque, de fato, pessoas perderam direitos civis e direitos políticos em virtude de uma mera intervenção do chefe do Poder Executivo, o presidente da época, Arthur da Costa e Silva. Então esse é o cenário que nós temos à nossa frente e já quebramos aqui de antemão a ideia de que o ato institucional é fruto da vontade popular. Nunca foi e jamais seria. Essa ideia de que o Brasil precisava de atos institucionais para combater um tal de um fantasma do comunismo, como é a justificativa dada, infelizmente, em 2019, para relembrar a tentativa de novos atos institucionais. Eu tenho plena convicção de que isso é incabível diante da nossa realidade democrática. Os outros poderes estão extremamente preparados para combater qualquer tentativa de arroubo, de assenhoramento do Executivo. Mas, em síntese, essa é a ideia do ato institucional, dos atos institucionais, que nada mais são do que decretos expedidos pelo Executivo e que acabavam afrontando os demais poderes.
não cabia ao Legislativo sustar decretos, como hoje é possível, tampouco ao Poder Judiciário. E nesse aspecto você acabava fazendo com que os outros dois poderes fossem pulverizados e aí o Executivo atuasse da maneira que bem entendesse. Bianca, Diga. desejar o AI-5 é algum tipo de doença social? Então, eu acredito que seja é uma característica que está acontecendo não só no Brasil, mas no restante do mundo, esse saudosismo a um passado que não condiz com o que realmente aconteceu, né? As pessoas têm uma fantasia de que o passado era muito bom e que a ditadura militar teve qualidades, assim, como o milagre econômico, que também a gente pode pensar sobre esse milagre econômico, se ele de fato existiu. E, enfim, essa saudade de um passado que as pessoas pensam que foi bacana e, na verdade, não foi, né? E eu acho que é muito uma característica do neoliberalismo também, né? Essa retomada ao passado, enfim. E aí tá todo mundo deslumbrado com a ideia de que se existe um poder muito forte e que vai controlar a população, isso é positivo. Quando, na verdade, a gente não precisa do controle da população, a gente precisa da assistência a essa população, né? Assistir de maneira material, de maneira... Programas sociais. Utilidades, isso, né? Como a gente chama. Fazer com que funcione a vida em sociedade. Controlar hoje, eu acho que é o que a gente menos precisa é de controle social. Até porque no Brasil quase não estamos tendo revoltas como está tendo no resto da América Latina, né? Pois é. Kleber, inclusive, tem um vídeo sobre milagre econômico, né, Kleber? Isso mesmo, o milagre econômico que ocorreu, logicamente, posteriormente ao governo de Costa e Silva, que ele não conseguiu concluir o seu mandato por problemas de doença, mas voltando a esse governo, Costa e Silva, e ao ato institucional número 5, esse ato que muitos dizem que foi o golpe dentro do golpe, eu não utilizaria esse termo, golpe dentro do golpe, porque o golpe já tinha ocorrido. E o golpe... Eu penso que é uma consequência do golpe, o ato institucional número 5. Isso. É que, logo de cara, no governo de Castelo Branco, muitas pessoas até dizem o governo de Castelo Branco foi um governo mais brando. Não foi um governo mais brando. Houve torturas, houve perseguição, houve mortes já no governo de Castelo Branco. Uhum. E já no governo... Posteriormente, nesse governo de Costa e Silva, os militares, eles já queriam novamente ter aquele pulso firme, aquela rédea sobre a população, sobre qualquer movimento contrário, já que estava passando o momento das manifestações de 1968, que foram muito abrangentes, principalmente na Europa, França, Grã-Bretanha, Portugal. Esses movimentos em 1968 foram muito abrangentes e o governo brasileiro não ficou alheio a isso, o governo ditatorial. E eles desejavam que esse movimento, que ocorresse, movimento popular, não chegasse aqui. Mas como eu vou impedir que esse movimento chegue aqui? Então, veio a ocorrer exatamente um detalhe que foi de um deputado que ele acabou... o estupim, né? Aquela gota que caiu no copo e fez transbordar tudo. Que um deputado ele acabou dizendo que no 7 de setembro não era para a população ir comemorar o 7 de setembro, que os militares, as moças não deveriam andar com militares, porque esses militares estavam torturando pessoas da população. O Congresso não autorizou que o governo militar fizesse um processo contra esse deputado, e aí gerou esse pingo, que gerou esse estopim, que foi o AI-5, que foi criado pelo ministro da Justiça, como bem lembrado pelo professor Mário Cleone. Não foi um ato criado pela população, pelo poder popular, esse poder que é delegado para o poder legislativo. Foi criado por um ministro, o ministro da Justiça, exatamente com essa visão de que o poder executivo ele teria um poder praticamente
digamos, entre aspas, imperial. Ou seja, o presidente ele teria o poder tanto sobre o poder legislativo, como também com o poder judiciário, já que o poder do presidente ele poderia destituir até juízes, e contra a população, já que a tortura e a perseguição foi ampla depois do AI-5. Pois é, e me causa estranheza, mas é uma estranheza que não dura muito, porque aí a gente vai pensar sobre a questão da formação de alguns ideários da cultura brasileira, e a gente vai ver que essa questão dessa relação que nós temos com uma ideia de um Estado forte, repressor, meio que preenche um vazio que muitos brasileiros possuem, que é a ideia desse... E aí, eu não vou generalizar, porque eu não vou... Eu tô lendo o livro do Gessé, e o Gessé o tempo todo diz: não generalize a construção cultural das classes distintas, né? Essa é um ideário da classe média. A classe média tem esse ideário, né? Sim. E tem essa coisa dessa relação com o passado mítico, que associa a uma outra questão que a gente ainda não falou, que é o seguinte: essa coisa de associar ao passado mítico é uma das características de um movimento ideológico perigosíssimo, que é o fascismo, que tende né? ao fascismo. Isso mesmo. Na verdade, o Jason Stanley, autor das 10 faces do fascismo, relata no seu capítulo 1 o retorno glorioso ao passado mítico, seja ele social, seja ele cultural, seja ele econômico, né? E isso é muito reforçado em determinadas pessoas adeptas à ditadura militar, que fazem questão de relembrar: olha, a economia era boa naquela época, não havia corrupção. A maior falácia que a gente ouve é de que não havia corrupção. E eu sempre brinco nas minhas aulas: qual é a fonte da informação de que não havia corrupção? Porque nós não tínhamos acesso de transparência a dados públicos para saber ou não se havia corrupção. A tendência natural é de que sim, havia tanto quão ou até mais corrupção do que o que temos hoje. Apenas não era divulgado. Recentemente fizeram um estudo que foram investigar esse passado, né, de houve ou não houve corrupção na época da ditadura militar, e descobriu-se que foi o período histórico brasileiro que mais aconteceu casos de corrupção, mas não era noticiado, porque o controle da mídia era feito pelos militares, né? Então, de fato, realmente não tinha como a gente saber. No período militar, com relação à questão da corrupção, era algo amplo dentro desse governo ditatorial do Brasil. Houve também, no caso, por exemplo, de Itaipu. Itaipu, a obra, ela se tornou 10 vezes mais cara que o projeto inicial, que foi um projeto iniciado ainda no papel com o presidente Jango. Mas aí, depois que ele sofreu o golpe, que entrou-se o governo ditatorial, esse projeto de Itaipu ele se tornou 10 vezes mais caro. E das pessoas que poderia denunciar, infelizmente, me fugiu o nome do embaixador. Eu sei quem é. Também não estou lembrado do nome. Esse embaixador, ele acabou declarando: eu vou dizer onde estava a corrupção. Queima de arquivo. E ele acabou sendo assassinado. O cara literalmente falou: vou lançar um livro que vai falar sobre os casos de corrupção que eu testemunhei. E aí o que aconteceu com ele? Foi assassinado. Assassinado. Isso aí. Houve um dos casos mais emblemáticos desse período ditatorial foi no caso da Lutfala, que era uma indústria têxtil ligada à Maluf, à família Maluf. E esse caso dessa indústria têxtil foi assim, amplamente aberto um caso de corrupção, porque era uma indústria têxtil que estava em processo de falência, ela iria falir. E aí Maluf, essa empresa era ligada à esposa de Maluf e ele... Mentira! E ele se utilizou-se do seu contato com o presidente do BNDE, não era nem BNDES, é BNDE no período, para conseguir uma liberação de um empréstimo para essa indústria que estava em processo de falência. Só que o presidente do BNDE ele disse: não vou liberar para uma fábrica que está falida, vai fechar as portas. Eu só libero com autorização dos meus superiores, militares. E aí o que é que Maluf fez? Entrou em contato com os militares ordenaram ele a liberar o empréstimo. Liberou-se o empréstimo, pouco tempo depois a fábrica fechou as portas. Num claro caso de corrupção dentro do governo militar. Houve casos, por exemplo, de militares
que faziam contrabando no Rio de Janeiro. Um dos militares até se tornou bicheiro e depois presidente de uma escola de samba. E ele fazia contrabando e ele executava os outros contrabandistas para ter tipo um monopólio do contrabando no Rio de Janeiro. Cara, não só tinha, ele queria só pra ele, né? Isso mesmo. Ele queria ser o dono da parada. O dono da parada. E outra coisa, bicho, como é que começa... o pessoal não entende que o tráfico na favela de drogas, de armas... Ele não começa com as pessoas que moram na favela. As pessoas que moram na favela foram instrumentos. Eles foram instrumentos para o desenvolvimento desse tráfico. Que quem encabeçava era o caba branco fardado, gente. Os principais contrabandistas estavam dentro da polícia militar. E isso é uma coisa muito recente também, né? Quando você pensa no caso de Marielle, por exemplo, são militares envolvidos no assassinato dela, né? E ela estava fazendo o quê? Ela estava investigando casos de corrupção ou de desvio ou abuso de poder dentro da favela. Por isso que ela foi assassinada, né? Bom, pelo menos isso é uma das teorias, né? Tem as outras que já indicam outros caminhos para o assassinato lamentável da vereadora Marielle Franco, né? O que, na verdade, agora traz uma nova análise sobre como essas corporações policiais devem ser vistas, né? Elas são instituições de Estado ou agora viraram instituições de governo? Ou pior, instituições políticas? A serviço de uma ideologia. É isso que eu estava refletindo ontem. A quem o Exército e os militares servem? Em tese, seria a população, né? Ao Estado. E aí você para refletir, de fato ao Estado que ele está servindo? Olha, Bia, eu vou tomar a iniciativa. Alguns anos atrás eu estava assistindo algumas aulas de doutorado em Buenos Aires e um dos momentos que mais me chocou foi o confronto de que os Estados modernos só surgiram depois que o Exército passou a ser profissionalizado. Então, quando a gente fala de que o Exército está lá para proteger a população, o meu professor catedrático, professor Rabinovich, já dizia, na verdade, o Exército é feito para proteger o próprio Estado. Isso. Para proteger o próprio Estado dos indivíduos, né? Dos indivíduos, exato. Essa é a realidade colocada. E não só isso, né? Porque, assim, o monopólio da violência por parte do Estado é uma coisa que a gente já aceita que é fato, assim, na ciência política, né? O monopólio da violência é do Estado. A gente abre mão de cometer crimes, porque só quem pode cometer crimes é o Estado. Massa. Aí tem aquela questão do Althusser. Os marxistas odeiam o Althusser. O Althusser é um marxista estruturalista francês. Ele tem uma tese sobre os aparelhos do Estado. Tem os aparelhos repressivos do Estado, nos quais está a polícia, né, para reforçar e manter a reprodução da desigualdade. E você tem os aparelhos ideológicos, que servem também para perpetuar esse tipo de supremacia do Estado sobre o indivíduo, né? Pode continuar, positivar, né, essa ideia. Mas o que eu ia refletir é o seguinte, num período onde a gente está vivendo uma onda de neoliberalismo, o Estado acaba o Exército, os militares, eles não acabam servindo nem à população e nem ao Estado. Eles servem à indústria armamentista. Eles servem, na verdade, ao capital. Então, assim, eu acredito que seja uma grande ilusão pensar que o Exército ainda serve ao nosso Estado, porque o nosso Estado ele serve a outro Estado, que no caso é os Estados Unidos, que tem o monopólio da violência no mundo, no caso. Sim, inclusive o monopólio econômico, político, ideológico. A questão ideológica é de lascar, porque não basta... E de violência. É louco você pensar que os Estados Unidos acha que vai vir na Venezuela resolver problemas sociais bombardeando a Venezuela. É uma política que eles levam... O que foi o Afeganistão, o que foi o Afeganistão, o que foi o Vietnã, o que foi, senão a reprodução dessa prática de vamos manter a liberdade através do uso do nosso poderio. Vamos impor a paz bombardeando tudo. Não vou deixar esses selvagens se matarem, eu vou lá matar eles primeiro. O AI-5, na verdade, vai facilitar e muito a operação que já existia na América Latina de dominação norte-americana, né? Porque aí a Operação Condor nada mais foi do que essa integração entre as polícias políticas de cada ditadura latino-americana
com a ideia de reprimir qualquer pensamento contrário, né? O AI-5 praticamente entrega nas mãos do Estado, né, o poder de fazer tudo. Eu estava até conversando com o Kleber sobre aquele filme do Sylvester Stallone, que era um clássico que passava na Globo, daquela sessão de segunda-feira à noite, esqueci o nome, Supercine. Supercine. Telecine, não, Supercine. Supercine. Telecine é o da TV paga. Exato, calma. O que é o Dredd, gente, o Juiz Dredd. O Juiz Dredd não é o cara que julga, que condena e que executa ao mesmo tempo? Exatamente. Praticamente o AI-5 dá pro Estado todo esse poder, ó. Você vai fazer tudo. Porque até o Supremo vai ficar o quê? Limitado ao poder do Executivo, né? Correto? Vocês concordam comigo? Discordam? Olha, Pablo, só para você ter uma ideia, se a gente pegar aqui rapidamente o que o AI-5 decretou, ele trouxe para o presidente da República o poder para fechar o Congresso Nacional. Já começa fechando o poder legislativo federal. Ele recebeu poder para fechar as assembleias legislativas dos estados. Hoje é algo inconcebível no Pacto Federativo. Os estados e os municípios possuem autonomia. A intervenção é exceção à regra. Nós também verificamos aqui a liberdade do governo federal sob o pretexto de segurança nacional para intervir nos estados e nos municípios, suspendendo as autoridades locais, nomeando interventores federais para dirigir estados e municípios. Censura prévia de música, teatro e televisão, inclusive com a presença de órgãos para fazer a censura prévia. Reuniões políticas não autorizadas pela polícia eram ilegais. E o habeas corpus, talvez o remédio constitucional mais importante dentro dessa nossa estrutura normativa, o habeas corpus foi suspenso para crimes políticos. Ou seja, todo e qualquer tipo de intervenção que o policial, a autoridade policial, entendesse que era visto como política, automaticamente não gerava para essa pessoa o direito de ter a análise de um habeas corpus, que é um remédio constitucional básico para combater uma prisão injusta e uma prisão ilegal. Em outras palavras, nós instituímos aqui um estado de exceção para permitir o domínio ideológico desses grupos que estavam a serviço, óbvio, dos Estados Unidos da América. Mas, Kleber, se o cara chegar... E ainda tem... Rapidão, ainda tem uma questão que, tipo, a lei não determina, não determina e não delimita o que é reuniões políticas. Então, assim, cabe ao militar decidir o que é, sacou? Ele vai sair na rua e dizer, pronto, isso daqui é uma reunião política, tá todo mundo preso, acabou, vamos todo mundo embora pra cadeia. Porque se tiver duas pessoas reunidas e eles não gostarem, eles falam, pronto, é uma reunião política, vamos embora, acabou. Porque não está determinado. Fica em aberto, né? Existe um princípio em direito, Bia, que a gente chama de presunção de veracidade. A autoridade pública, qualquer ela, em especial os policiais, quando no confronto do testemunho entre ela e um particular, a palavra do policial tem vez. E isso vem sendo materializado em todo e qualquer tipo de intervenção atual, inclusive nas favelas. Observem que o discurso é sempre o mesmo. Eles foram recebidos a bala por determinadas pessoas, como o caso da menina Ágata, que foi recebida por tiros, né? A polícia foi recebida por tiros, e todos os testemunhos comprovam o contrário. Fruto dessa veracidade, que eu entendo como uma aberração do nosso sistema jurídico, porque garante a perpetuação de abusos de autoridade como esses que, infelizmente, a gente vem enxergando cotidianamente. Kleber, se o cara chegar com um pato de borracha e disser, eu vim fazer a manifestação, ele ganha o habeas corpus? Nós 5. Se a pessoa for lá dançar com a camisa da CBS em torno do pato de borracha da Fiesp, vai levar a borrachada da polícia. Troca seu habeas corpus por um pato de borracha. Faça isso que fala. Seria uma pergunta para o professor Mário. Sobre essa questão do habeas corpus. Professor Mário, já que é da área do direito, essa parte do habeas corpus no AI-5, que é o fim desse habeas corpus para motivos políticos, seria, digamos, a parte mais cruel do AI-5? Com certeza, mas com certeza absoluta. Além da supressão da liberdade de expressão, ela te impede, inclusive, de promover qualquer tipo de manifestação que a autoridade policial entenda como sendo política. Se você for rotulado como subversivo e reacionário ou como comunista, se você for para uma prisão e ela for catalogada como política, você pode ficar preso o tempo que for necessário, sem direito a qualquer julgamento. É uma prisão preventiva sem prazo de definição. E isso acaba sendo uma aberração. Dentro do sistema processual penal, só para a gente contextualizar, a exceção é a prisão cautelar.
a prisão preventiva, a prisão temporária. A prisão temporária, inclusive, tem prazo específico de 5 dias, pode ser prorrogado por mais 5. E a preventiva ela pode ser revogada, desde que a pessoa que está sendo investigada, o réu, ele venha apresentar determinados elementos, como, por exemplo, o compromisso de não fugir, de não sair da comarca que ele está vinculado, ele tem emprego fixo, residência fixa. Então, perceba que o sistema processual contemporâneo indica que prisões dessa natureza são exceção. Na ditadura militar virou a regra. E, lógico, nós estamos falando apenas da prisão. E o que acontecia dentro das prisões a título de tortura? Porque tivemos também a suspensão da Constituição da época, permitindo que qualquer ato dessa natureza, como a prática de tortura, fosse utilizada para promover a delação de supostos subversivos e reacionários. Então, sem sombra de dúvidas, a suspensão da garantia do habeas corpus, que é um direito fundamental do século XII, já trazido na Inglaterra, já conspirando a ideia de evitar que o Estado interfira indevidamente na vida das pessoas, ela acabou sendo como um choque muito pesado dentro do período ditatorial brasileiro. Sobre essa questão do AI-5 também, tivemos a censura prévia e ocorreram alguns fatos até, digamos, absurdos devido a essa censura. E um dos casos, que é um dos casos acho que é mais notório, foi com Raul Seixas, que houve o AI-5 e ele fazia músicas que muitas vezes iam de encontro a esse... Não muito convencionais, né? Não muito convencionais ao governo ditatorial. Isso. E no álbum Abre-te Sésamo, ele imaginava que o álbum todo ia ser censurado. Quando ele lançou, ele disse, não, vou lançar, mas vai ser censurado o álbum todo. Só que aí os censores, eles pegaram apenas... ele pensava que ia pegar por causa da música, que já os militares já não iam muito com a cara dessa música, mas a música censurada dele foi o Rock das Aranhas. Isso mesmo, censor. Ele até dá entrevistas. Eu pensei que a minha música que ia ser censurada, que ia até ser preso, era a música Na Sopa, que eu falo, que deixou bem claro que ia ser uma música para incomodar. Mas os censores pegaram por essa área mais da sexualidade. E também houve essa perseguição, né, aos homossexuais, tanto na ditadura quanto no governo nazista lá na Alemanha, né? Sim. E aí eles o próprio Vargas também. Na verdade, Vargas também. Liberdade zero, questão sexual, porque aí a ditadura, além de ser política, ela é física, e por ser física, ela trabalha com a ditadura sobre os corpos. E a ditadura sobre os corpos é a ditadura moral, né? É uma ilusão a gente achar que os únicos que vão ser, de fato, punidos dentro de um contexto de estado de exceção, como foi a ditadura militar, né? Serão só os comunistas. Só os comunistas vão ser assassinados, torturados, presos. É uma ilusão, né? Porque a gente percebe que tiveram crianças assassinadas, crianças torturadas. Como é que a criança tem consciência do que é ser comunista, sabe? É complicado essa situação. E o AI-5, ele acabou sendo esse momento, digamos, esse momento de terror dentro da ditadura militar no Brasil. E não me venha ninguém aí dizendo que 64 foi revolução. Isso aí dá até dor de cabeça só em pensar isso. Pois é. 64 é golpe, caramba! Ok, chegamos ao final de mais uma Minipédia. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Meia horinha passa ligeiro, né, rapaz? Senhor Mário Cleone, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na nossa humilde residência. Antes de mais nada, agradecer, né? Estamos aí ao fim do primeiro ano do governo. Precisamos aí de mais 3 anos para resistir fortemente, bravamente. Pegar fôlego pra... Pois é, respirar bastante, aproveitar os festejos natalinos para esquecer um pouquinho do ano de 2019, não é? E antes de mais nada, nós, enquanto educadores e os ouvintes também na condição de formadores de opinião, precisamos tomar muito cuidado com frases aparentemente inocentes, dando conta do surgimento de atos como o que a gente debateu hoje. Eu não consigo imaginar uma sociedade democrática e desenvolvida em que as nossas liberdades básicas não podem ser evidenciadas, não podem ser trabalhadas. A gente tem que tomar muito cuidado. Nenhuma liderança política do país deve
sequer lembrar ou tentar comentar fatos dessa natureza. Ainda ontem tivemos, infelizmente, a presença de uma figura em uma cidade de Minas Gerais, Unai, com representações da suástica nazista. Algo que me deixou muito triste e muito preocupado. Eu creio que Bia deve ter visto, né, alguma coisa a respeito. E Bia, fiquei muito preocupado também, porque, coincidentemente, ontem, durante o dia, eu estava em uma determinada turma de cursinho e estava dando aula sobre a Lei 7716, trazida pelo Carlos Alberto Oliveira, K.O., militante do movimento negro, e que trouxe inúmeras tipificações para os casos de discriminação racial. E eu foquei bastante, 15 a 20 minutos da nossa aula, apenas trabalhando os elementos que proíbem qualquer tipo de alusão ao nazismo. E parece-me que estamos regredindo em temas que deveríamos já ter acobertado, já deveríamos observar o desenvolvimento da humanidade sob outros prismas. Mas uma terra em que acreditam que ela é plana, eu não sei mais o que dizer. Sendo bem sincero. Quer dizer que você é um terrabolista, rapaz? Pois é, rapaz. Lá em Minas Gerais com a suástica, né? Eu fiquei pensando, não tinha uma pessoa pra arrebentar esse homem na porrada? Porque, assim, tem uma frase alemã que diz o seguinte... se tem 9 pessoas sentadas numa mesa e um nazista se senta e nenhuma pessoa se levanta, significa que tem 10 nazistas na mesa. Porque o nazismo você não pode perdoar, tipo, você precisa combater, de fato. Bom, vou dar a última dica. Que não me ouçam. Artigo 140 do Código Penal, parágrafo 1º, o fenômeno da retorção imediata. Na medida que ocorre uma injúria, quando você promove uma devolução imediata, o juiz deixa de aplicar a pena. Então fica a dica aí em relação ao nazista. Preparem o punho. Serve pra crimes de homofobia também? Eu creio que sim, né? Vamos aplicando, né? Enfim, o poder público precisa tomar cuidado. Meu medo é de descambarmos para violência na medida em que todos estão omissos percebendo fenômenos fascistas e totalitários como os que estão acontecendo no Brasil. Contra fascistas não podemos recuar nem um centímetro, né? Bianca, bem-vinda agora à Minipédia, né? Espero que tenha gostado de trocar uma ideia conosco aqui. Adorei, espero que me chamem mais vezes. Estarei aí. Pois é, você que está aí Ela está em Brasília, gente. Eu estou em Brasília, Tá gente. no epicentro do problema. Você sentiu o tamanho do problema? Está no epicentro do O tamanho do terremoto. problema. Aqui você anda no metrô com medo de esbarrar em nazista, em fascista. É complicado, né? Pois é. Então, chegamos ao final de mais uma Minipédia. Um grande abraço e tchau, tchau! Valeu! Um beijo, gente.